Na semana passada, vamos lembrar aqui, a China anunciou a habilitação de 38 novas plantas frigoríficas aptas a exportar carnes àquele país. Do total, 24 são de processamento de carne bovina. A exemplo de entidades e analistas do setor, o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, também comemora a decisão chinesa. A China, que é o principal importador das carnes produzidas no Brasil. Nós vamos conversar com o diretor administrativo do Instituto, o Henrique Prado, que vai trazer a posição do IMAC para você que está acompanhando o Mais Pecuária aqui neste momento. Ô, Henrique, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Vocês divulgam e divulgaram que o IMAC teve uma participação importante para que houvesse essa habilitação de novas plantas para o Brasil. Como é que foi essa participação de vocês nesse sentido? Boa noite, desde já agradecendo aí pela oportunidade de falar um pouco do nosso instituto, um pouco do nosso trabalho. Boa noite aí o pessoal que está nos acompanhando pela internet, acompanhando em casa. Bom, nós somos o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, e faz parte da nossa razão de existir a gente promover a carne produzida aqui no Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Então nós temos parcerias com entes públicos e privados, né? A gente desenvolve projetos, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Desde 2019 a gente tem tendo uma atuação frequente e anual junto com players chineses, né? Então anualmente a gente faz visitas com importadores, com alguns representantes de governo lá, e cada vez mais aumentando esse relacionamento junto com os principais agentes da cadeia e os interessados lá na China, né? Então é um trabalho de formiguinha, contínuo, que a gente vem desenvolvendo aí já há um longo tempo. Ô, Henrique, você acredita que com o Brasil tendo essa participação, chegando nos mercados, né, nos grandes clientes, potenciais clientes, é possível mostrar uma realidade que às vezes não é conhecida por eles? Isso facilita o intercâmbio comercial? Com toda certeza. E todas essas missões que nós efetuamos, sempre eles pedem como retorno fazer a contravisita. Ou seja, eles virem até aqui, conhecer a nossa realidade de produção, ver as nossas pastagens, ver os nossos produtos, visitar as nossas indústrias frigoríficas. Então a gente tem recebido aí com uma certa frequência esse pessoal aqui dentro do nosso estado, e aí a gente monta a nossa comitiva, leva eles até as fazendas para conhecer aqui os 4 cantos do Mato Grosso, conhecer os diferentes tipos de biomas que nós temos aqui, os diferentes tipos de manejo, os diferentes tipos de produção, e isso tem fortalecido muito esse interesse e com certeza isso acaba contribuindo nessa tomada de decisão deles, né? Eles entenderem um pouco mais da nossa realidade, do quão grande é essa produção mato-grossense, né? Um país, um estado de proporções de um país, e a gente conseguir produzir, preservando o meio ambiente, matando a fome do mundo, entregando um produto de altíssima qualidade. Então esse trabalho de intercâmbio de visitas, ele é essencial nessa relação de parceria. Muito bem. O estado agora tem 13 plantas habilitadas para a China, esse é o número, o Henrique. E Perfeito. eu gostaria de saber se com essas novas habilitações, chegando agora ao número de 13, é possível vislumbrar um aumento no volume embarcado de carne bovina, principalmente por Mato Grosso? Bom, isso mesmo, foram 6 novas plantas habilitadas aqui no Mato Grosso, agora totalizamos como 13, né? Como a gente vem acompanhando, habilitação não significa necessariamente aumento de volume de abate, né? Mas a expectativa é que sim, e que isso de fato venha a acontecer. Caso contrário, eles não teriam razão, né, não teriam motivo para já conceder essas habilitações. Então nós temos expectativas sim, que com o passar no decorrer do ano, a gente consiga aumentar o volume de abate e exportação para este país. Ou seja, a possibilidade é boa, a expectativa é boa para os frigoríficos, e a pergunta é
é boa também para os pecuaristas, porque há uma queixa grande, não só em Mato Grosso, mas principalmente em Mato Grosso, que é o maior rebanho bovino do país, de que, às vezes, uma única unidade frigorífica está instalada em determinada região para atender pecuaristas que estão a 300, 400 quilômetros de distância, o que dificulta a logística de entrega, até dificulta a negociação de preços com essa indústria. Essa habilitação de novas plantas melhorou um pouco a localização das plantas para o pecuarista? Com certeza, isso vai trazer um impacto bastante positivo, aumenta a pressão interna, aumenta a concorrência aqui entre a própria indústria, melhora essa redistribuição dessas fazendas, né, com seus fornecedores e indústrias, e algumas regiões um pouco mais isoladas agora têm a oportunidade de negociar mais próximo, né? Então isso acaba melhorando esse custo também do deslocamento que tanto a indústria quanto produtores têm. Então a expectativa é que isso se reflita em maior rentabilidade e aí principalmente a longo prazo também aos produtores. Você particularmente acredita no aumento? Eu particularmente acredito que nesse primeiro momento pode ser que a gente não consiga ter negociações altamente atrativas, mas num futuro de curto a longo prazo a gente consiga reverter isso em melhores números. O CPEA, na semana passada, também divulgou um boletim que diz o seguinte: se a China aumentou as plantas habilitadas, é porque ela quer comprar mais. Você concorda? Justo, concordo, com toda certeza. A gente já vendo um volume de abate, né? A China já é o nosso principal player, né? Que compra o nosso produto. A tendência é que se mantenha ampliando ainda mais, aumentando ainda mais essa quantidade exportada para lá. Então, as expectativas é que, ainda que não seja o nosso principal pagador, ele continua se mantendo, continue ampliando o volume dessa carne exportada. Ô, Henrique, hoje o rebanho de Mato Grosso, o rebanho bovino, em torno de 34 milhões de cabeças. Desse total de 34 milhões de cabeças, quantas hoje, vamos exercer aqui quantas estariam dentro, quantas atenderiam o padrão China, que é aquela de comprar animais que podem ser abatidos, devem ser abatidos até 30 meses de idade? São números bastante complexos, né? A gente fala de 34 milhões no nosso rebanho total, né? No ano passado, nós abatemos cerca de 6 milhões de cabeças e com uma tendência que cresça, vou tomar como base esses próprios 6 milhões, cerca de 50% atende esse padrão chinês exigido, né? E a expectativa é que esse número aumente ainda mais, né? Porque, como a gente veio conversando aqui, aumentaram as plantas habilitadas, que vai refletir de mais oportunidades, vai fazer com que mais produtores trabalhem esse padrão exigido por eles e aumente esse estoque, digamos assim, de produto apto a ser exportado para a China. Hoje, qual outro grande cliente tem comprado animais de Mato Grosso? A China dispensa qualquer comentário, imbatível, né? Distante do segundo colocado. Que outro grande importador nós temos? Os principais players chineses, mato-grossenses, né? Nós temos a China, Egito, Chile e Estados Unidos. São os principais consumidores da nossa carne em volume. Muito bem. Henrique, outra questão que eu gostaria que você comentasse. Vocês divulgam muitos estudos falando sobre as questões ambientais, a sustentabilidade da produção de Mato Grosso. É o que você disse agora há pouco, o Instituto corre atrás para divulgar as informações e isso tem sido uma ferramenta importante para a liberação de mercados, para a abertura de mercados. Nós divulgamos recentemente aqui que Mato Grosso não tem apenas o projeto de ser um estado carbono zero para a pecuária. Isso já é uma realidade no estado. Como é que você avalia esse tipo de informação perante a comunidade internacional
E qual é o peso em que essa informação pode influenciar novos importadores? Bom, como nós temos o compromisso com a produção de qualidade e não tem como se falar hoje em qualidade de produção sem afetar meio ambiente, é algo que vem pressionar ainda mais os institutos, as ONGs, associações e coisas do tipo, para que ações sejam desenvolvidas para atender essas tendências de mercado. Então, eu acredito que isso é uma pressão positiva que fortalece de uma maneira externa, né, impressiona a gente a buscar mais desenvolvimento e melhorar ainda mais o nosso sistema de manejo, nossos meios de produções, para preservar cada vez mais o ambiente, né? Cerca de 2 anos atrás, o IMAC divulgou um outro estudo também, que mostra que as emissões na pecuária de corte haviam caído pelo simples, eu vou chamar simples, não é simples evidentemente, mas pelo fato de que vocês conseguiram reduzir a idade de abate dos animais. Isso 3 anos atrás. Como é que está hoje o cenário em relação a esse estudo? Esse cenário ele ainda é bastante positivo, né? Principalmente com a gente produzindo muita carne para atender o mercado chinês, que pede um animal mais jovem, né? Isso reflete não só em ganhos comerciais, mas também em ganhos ambientais, né? Porque pressiona os nossos produtores e indústrias e todo o mercado a ter uma maior eficiência na produção, aumentar a quantidade do nosso melhoramento genético, os nossos investimentos em alimentação adequada, em manejo. Então, isso faz com que a gente melhore o nosso sistema de produção, que a gente tenha maior eficiência ambiental, né? Considerando que um animal mais jovem, ele passa menos tempo no pasto, emite menos carbono, coisas desse sentido, né? E com o melhoramento genético, a gente consegue trabalhar melhor essa qualidade de carcaça, o quilo da arroba produzida, né? Isso reduz esse impacto ambiental. Então, a gente continua numa tendência de melhoramento desse equilíbrio ecológico.